tudo torce, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, luz do saber, pela virtude de amar. Outra força tamanha, ouço, me ajude a perdoar. Olá, boa noite a todos e a todas. E é com essa alegria, satisfação da presença de cada um de vocês aqui conosco nas noites de sábado que nós iniciamos mais uma transmissão das doutrinárias do Centro Espírita Discípulos de Jesus aqui na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. E desde já somos muito gratos por você estar conosco nessas noites. Aurimar, querido. Boa noite, Val, boa noite a todos e a todas que conosco estão, todos esses sábados, essas quartas, em todos os dias e momentos. Eu quero convidar você, neste exato momento, a fechar um pouco seus olhos, a fim de concentrar-se um bocadinho mais. Ao fechar os olhos, pense e eleve o seu pensamento a Deus, ao Criador, agradecendo pela oportunidade deste momento presente. Estamos aqui reunidos e reunidas, a fim de aprendermos um bocado mais acerca desta vida, considerando que somos espíritos imortais, Deus querido. Ao mesmo tempo, solicitando o amparo para as nossas famílias, o amparo para as diversas famílias deste país, muitas delas que passam por desafios constantes e corriqueiros da dor, corriqueiros da doença, corriqueiros da ignorância, da maldade. Que possamos emanar as melhores energias neste momento a todas essas famílias desse nosso país e do universo, acreditando e desejando que cada um no seu tempo e merecimento consiga compreender e aceitar os ditames da sua vida com resignação, paciência e muito trabalho de caridade, começando pelo alto amor. Que as nossas casas, neste momento, recebam essas bênçãos em forma de luz. Sinta o perfume no seu lar, neste momento, perfume de rosas. E agradeça a oportunidade de estar neste planeta. Pensando em especial no seu pai e na sua mãe, naqueles que puderam te trazer a vida. Agradeça, honre ao seu pai e à sua mãe por todo sempre. E que na noite de hoje possamos aprender um bocado mais acerca da vida, compreendendo-a e ouvindo atentamente para exercitarmos no cotidiano, na certeza de que aprenderemos muito. Somos gratos e gratos pela equipe espiritual que nos harmoniza, nos acolhe, nos ampara. Que assim seja. E é tão bom nos sentirmos amparados, né, Val? Nos sentirmos acolhidos, amados e amadas. Meus queridos e minhas queridas, como o Val já disse no início, muito obrigado pela sua presença. Que bom que você que está chegando agora, como nós sempre falamos em todos os sábados, você chegando do seu ambiente de trabalho agora. Chegando do seu ambiente de trabalho, sentando, ligando aí o celular, às vezes com fone, ainda no carro, no transporte, você se dirigindo ao seu ambiente de trabalho, você se dirigindo para sua casa, você que está aí sentado agora com sua família no sofá da sala, reunindo todos e todas, você que está, inclusive, à mesa de jantar nesse momento.
todo mundo ligado, ouvindo lá o YouTube na televisão, ou está no celular. Que bom que você está conosco. Nós agradecemos a sua presença e que possamos juntos fazer essa troca de energia constantemente. E o pedido de todo sábado, se ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Nós estamos em um processo de mudança neste mundo e o canal do Centro Espírita Discípulo de Jesus, aqui de Senhor do Bonfim, Bahia, está à sua disposição com conteúdos para que você possa assistir, trabalhar, refletir, apresentar, compartilhar com as pessoas que você gosta. Não é isso, Val? Sim, é sempre essa solicitação que não custa nada, né? Basta você colocar o dedo ali, ó, e pronto, clicar. Só isso. Simples assim. E vai ajudar bastante, né, o nosso canal. E nós também solicitamos a você, caso você queira ajudar na disseminação da proposta da caridade, que você possa entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, para que você ajude ao Lar dos Idosos Fabiano de Cristo. Essa obra assistencial que nós, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, estamos colaborando. E desde já a gente já agradece a sua colaboração. Lembramos também da Livraria Nova Era, essa livraria que também faz parte do Centro Espírita e que pode levar livros para você onde quer que você se encontre. Basta que você entre em contato, nos diga o que você quer ler, qual a literatura que você deseja receber, e assim a gente envia para você. E hoje nós temos a presença do nosso querido Fred, que nós já chamamos para estar conosco aqui no estúdio, e vamos juntos, eu, Aurimar, Fred e vocês, ouvir uma música, Erros, a vida é uma escola. Esta música ela é de um grupo espírita, o nome do grupo é Cidade Cristã. Ouçamos Erros. Rompemos o espaço, subimos pra bem alto, e lá distante a terra eu pude ver. Sonhando eu vi chegar de nos aproximar, o anjo que me fez com ele viajar. Rompemos o espaço, subimos pra bem alto, e lá distante a terra eu pude ver. Eu vi milhões de homens sem fé e sem saber, perdidos e feridos, errados pra valer. Senti
Bem reflexiva, né, a música, e ele está muito aliado ao nosso tema da noite, vida, desafios e soluções. Vamos lembrar que este tema ele faz parte de um livro, que é um livro da série psicológica de Joana de Ângeles, pelo espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, ela vai estar abordando, Joana, sobre essas inúmeras dificuldades e os desafios que todos nós temos na vida cotidiana. E principalmente esses desafios também, eles fazem muitas vezes parte da nossa vida de relação, que é o maior desafio que nós humanos ainda temos que trabalhar. Então, essa vida, ela realmente tem muitas dificuldades, mas nós será que temos como aprender a melhor lidar com esses desafios? Bem, espíritas que somos, acreditamos que sim. Joana de Ângeles e vários outros espíritos luminosos vão trazer para a gente exatamente como nós poderemos vencer esses desafios e termos soluções adequadas para que nossa vida ela siga em frente, seja leve, tranquila e harmônica. Mas quem vai estar falando para nós sobre esse tema de maneira mais aprofundada é o nosso querido Fred Santos, ele que é trabalhador, divulgador dessa doutrina maravilhosa em terras de Jacobina e para todo o Brasil, né, Fred? Porque agora as redes sociais faz com que a gente esteja em todos os lugares. Então, querido Fred, muito bem-vindo você conosco. Pode começar a discorrer sobre o tema vida, desafios e soluções. E mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito boa noite, Val. Muito boa noite, Aurimar. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento e aqueles que irão acompanhar depois no vídeo gravado no canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, aí da cidade próxima aqui de Jacobina, né, de Seu do Bonfim, que eu considero também uma segunda cidade no meu coração, na minha mente. Aí eu tenho pessoas queridas, não só amigos, mas eu tenho também parentes, né, pessoas de vínculos afetivos que residem aí nessa cidade. E volta e meia, quando é possível, nós estamos aí. A rede social muitas vezes nos permite realmente ultrapassar essas fronteiras geográficas, físicas, que devido ao nosso limite físico, devido à nossa ainda incapacidade física de estar rapidamente em distâncias maiores, ela tem sido um auxiliador, uma ferramenta extremamente importante para que nós não só reflitamos a respeito de temas como o de hoje, mas de diversas outras temáticas que são necessárias para a reflexão do ser humano, de cada um de nós, em acordo com suas crenças, em acordo com seus pensamentos e seus comportamentos na existência reencarnatória atual, que é certamente resultado daquela longa trajetória que muitos de nós fazemos através das existências, das vidas, como alguns gostam de falar, dentro do processo de evolução de todos nós, espíritos imortais. Este livro de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, que recentemente completou 95 anos, se não me falha a memória, e está aí, junto com a Mansão do Caminho, durante essas décadas todas, trazendo informações, notícias, auxílio, caridade, paz, alegria a milhares de pessoas naquela casa e certamente milhões no mundo inteiro. É uma obra que tem 11 capítulos, evidentemente que nem tão pouco o espírito Joana de Ângeles teve a intenção de encerrar a discussão a respeito dessa temática, e nem tampouco, claro, nós não temos essa pretensão. Não temos, evidentemente, nenhuma condição, inclusive, de trazer muito maior profundidade, tal qual Joana de Ângeles. Mas nós
podemos, claro, desculpem, fazer uma reflexão, dentro do possível, a respeito de alguns pontos que ela nos traz para refletirmos dentro dessa caminhada do pensamento, eh, desculpem, dentro dessa busca, né, de respostas ou de algo que nos traga um maior conforto nesse processo. Vida é o que nós todos temos, seja enquanto espíritos encarnados, seja enquanto espíritos desencarnados, a vida permanece. A vida está presente. Ela se faz muito pujante dentro do nosso processo de desenvolvimento, porque ela nos possibilita essas experiências, essas oportunidades reencarnatórias ou essas oportunidades de descobrimento, de entendimento e compreensão de tudo aquilo que deve fazer parte do nosso projeto de existência na busca por esse entendimento, e ela, sobretudo, é uma dádiva das leis divinas. Ela é resultado do amor divino, do amor daqueles espíritos mais superiores, daqueles que estão muito além, muitas vezes, da nossa compreensão ainda, mas que velam por nós, que buscam, de alguma maneira, trazer oportunidades ou nos encaminhar para processos de crescimento que nem sempre, quase sempre, não são fáceis. E, na sequência da existência da vida, não há como estarmos distanciados dos seus desafios. Desafios esses que se transmitem ou correspondem a dores, a sofrimentos, a dificuldades, a pedras, como já diria o poeta, nos nossos caminhos, que nós vamos sempre encontrar. Sejam esses desafios de uma maneira ou de um aspecto ainda mais superficial, até aqueles desafios que nos exigem muita paciência, muita tolerância, muito respeito por nós mesmos, pelos outros, muita disposição para enfrentá-los. Porque quando nós nos encontramos diante de algum desafio desta ordem, seja ele qual for, porque são inúmeros estes desafios que se permanecem ou que se apresentam dentro da nossa jornada aqui na Terra, e por si só já é de uma naturalidade compreensível, porque nos ensina o nosso querido Frei Carlos, lá da Cidade da Luz, que só por nós existirmos, por estarmos reencarnados, nós já estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de problema, de dificuldades, de vicissitudes dentro da esteira do processo evolutivo de cada um de nós. Apenas por estarmos respirando neste planeta, envolvidos por este corpo físico, nós já estamos submetidos aos desafios que a vida nos oferece neste planeta, sejam eles de ordens físicas, sejam eles de ordens psicológicas, emocionais, sociais, e a lista sempre cresce, porque vivemos no mundo de provas e expiações. Não há ainda como esquecermos desse aspecto tão importante. Nós encontramos neste universo populacional e social que nós estamos inseridos diversos desafios. Desafios estes que vão certamente terem maior ou menor intensidade em acordo com a nossa condição de entendimento, de compreensão e de condições de enfrentá-lo desta ou daquela maneira. Muitas vezes eu ouço aqui e acolá que a vida é assim mesmo, que nós devemos nos resignar diante desses processos. Os mais antigos até iam mais longe e diziam que nós vivemos num mundo que é chamado de um vale de lágrimas, porque as dores e os sofrimentos são muito mais visíveis do que as alegrias e as felicidades, e isso é um fato. Se observa muito frequentemente isso
no aspecto social. E Joana de Ângeles vem com esta obra buscar, de alguma maneira, no sentido psicológico do entendimento, da compreensão textual, trazer referências ou reflexões mais aprofundadas a respeito dos aspectos que muitas vezes nos trazem estes desafios e dando uma pincelada em torno de soluções em acordo com o pensamento desse espírito. É preciso que nós, inicialmente, também façamos uma observação. O entendimento, a interpretação de um espírito do porte nobre de Sor Joana de Ângeles, né, que nos traz esta experiência intelectual que ela fomenta no seu íntimo, nos propiciando estas reflexões. Não significa necessariamente que todos os desafios ou soluções apresentadas por ela estarão presentes na nossa existência. Elas podem ser fragmentadas, eles podem ser parciais, ou podem ser de uma forma mais intensa, mas de uma forma mais profunda e próxima do entendimento, compreendemos que Joana nos traz verdadeiras reflexões que existem na vida real de cada um de nós. Porque não adianta aqui a gente ficar reproduzindo o pensamento somente de Joana, mas fazendo um paralelo de quanto este pensamento, de quantas essas reflexões, elas estão ou não presentes na nossa vida real, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas labutas e nos perrengues, né, como se fala aqui na Bahia, que enfrentamos todos os dias, todos os momentos da nossa caminhada, seja no campo da família, no campo profissional, ou até naquele campo que gera uma dificuldade muitas vezes até maior diante da nossa imperfeição e da nossa condição de seres imperfeitos, que é o campo íntimo, que fomentam diversos desafios que desafiam, fazendo essa redundância, o nosso próprio compreender, o nosso próprio entender. Porque ele nos remete a um mergulho interior. E esse mergulho nem sempre, vocês harão de concordar, é agradável. Porque nós somos imperfeitos. E lá dentro de nós, ou no íntimo do nosso consciente e inconsciente, nós vamos encontrar essas figuras que são de profundo sentido emocional, que nos transportam a muitos desafios. E entre esses desafios apresentados por Joana de Ângeles, ela vai falar lá naquela obra que saúde é o estado ideal da vida. É um objetivo. É algo que nós buscamos ter. Mas, na prática, nós sabemos que pela fragilidade das nossas condições ainda psicológicas, sensoriais, emocionais, orgânicas e físicas, nem sempre ou quase sempre não conseguimos atravessar a experiência reencarnatória sem nos envolvermos com estados de fragilidade na saúde física, orgânica ou mental. Um exemplo muito claro disso foi os últimos 2 anos, quando nós estivemos vivendo um processo pandêmico que abalou as nossas estruturas em vários aspectos, desde o econômico, material, até o emocional. Nós estamos vendo aí consequências graves se aparecendo na sociedade, no comportamento humano, diante de doenças psicossomáticas que estão cada vez maiores e que são também consequências e ainda poderão se estender e se agravar nos próximos meses, talvez nos próximos anos, resultado ainda desse processo pandêmico que, nós lembramos, ainda não finalizou. Pode ter chegado a um ponto de certa estabilidade, e eu diria até, entre aspas, de normalidade, mas não finalizou.
não se concluiu e ainda ameaça diariamente a saúde, o bem-estar e a vida, inclusive, de todos nós. Por isso, nós precisamos manter os mesmos cuidados, manter os cuidados sanitários necessários, não somente para preservar adequadamente o nosso equilíbrio da saúde, mas também pensando sempre no bem-estar e na proteção do outro também. Ela vai dizer lá que, não obstante esse ideal da vida, a doença, no entanto, nem sempre representa estado de calamidade na máquina corporal, né, na máquina humana, ou nos equipamentos responsáveis pelas expressões da inteligência, do pensamento, da emoção. Este é um desafio, este é um fato. E ela vai nos fazer refletir que, quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores, que são conseguidas por meio de reflexão, do amadurecimento das ideias, pode ser considerada a doença, em muitos casos, como terapia preventiva a males piores. Porque vocês observem que, muitas vezes, o estado doentio que nos é apresentado, ou estamos envolvidos neste momento por esta ou aquela doença, ela pode, se bem compreendida ou se bem entendida, nos levar a esse processo terapêutico de reflexão. E aí, a partir daí, quem sabe, nós consigamos não somente superar este desafio, mas mudar comportamentos que vínhamos realizando, que podem ser preventivos a males piores ou a situações piores que podem surgir em nosso caminho ao longo da existência reencarnatória. Adverte ela ainda que a nossa organização somática é sempre uma indumentária de breve duração e que o ser em si mesmo é que merece todo o investimento de preocupação e esforço iluminativo. Em outras palavras, o nosso investimento deve ser no espírito, na mente, no desenvolvimento comportamental, no desenvolvimento moral, no desenvolvimento ético, no desenvolvimento espiritual, sem, evidentemente, deixar de lado as necessidades do crescimento e do equilíbrio material, que faz parte de uma necessidade exigida pelo nosso corpo físico, pelas nossas condições orgânicas enquanto encarnados. Mas o ideal, o objeto principal da nossa existência é o aprendizado. E esse aprendizado, ele é travado no nosso campo da consciência. É o nosso campo de batalha, porque ninguém foge dela. É lá onde se travam, ainda no pensamento da Sora Joana, as lutas da reabilitação ou os enfrentamentos da regularização das nossas atitudes, do nosso comportamento. Os espíritos vão nos dizerem que ninguém, absolutamente ninguém, se encontra reencarnado na Terra se não tivesse na existência física uma finalidade superior. Nós não estamos aqui reencarnados, meus queridos amigos e amigas, para regredir ou exercitar de uma forma superior uma inferioridade que, porventura, ainda nos provoque grandes dificuldades no processo reencarnatório, na evolução. Não, nós estamos na Terra para uma finalidade maior, uma finalidade que se decorre, né, na esteira da reencarnação, nas experiências e oportunidades entremeadas pelos desafios que a vida vai nos oferecendo. E esse processo não é curto, nem tampouco médio, longo prazo, ele é longo. E, na maioria das vezes, é um processo doloroso, que nos deixa cicatrizes, muitas vezes profundas, que em outras fases da vida podem ter gerado estímulos inesperados dos sofrimentos ou nessa atual existência, como, por exemplo, a sensação ou o sentimento ou a vivência do luto, onde nós temos os desafios por etapas
de reequilibrar-se emocionalmente na perda que consideramos de um ente querido, por exemplo, ou de alguém muito próximo a nós. Nós passamos por processos, por etapas que vão nos preparando, que vão moldando o nosso ponto de equilíbrio nesse desafio, por exemplo, né? Esses desafios podem estar na figura de uma angústia, ou de uma violência, ou de um desespero, ou amargura que, porventura, neste ou naquele momento, nós não sabemos explicar o porquê. Quem é que, em algum momento da existência, do caminhar, não se pegou sentindo sentimentos que, por muitas vezes, não sabemos de onde está se originando, por que está acontecendo, e que muitas vezes nos levam a caminhos angustiosos, de incompreensões, porque faz parte ainda da nossa natureza espiritual este mergulho, este conflito interior na busca cada vez mais de estarmos melhor no processo evolutivo. Por isso que o espírito renasce, para que ele se torne melhor, para que ele a cada etapa se torne um pouco melhor do que era quando aqui estava antes de vir. Porque, independente de tudo que aconteça na nossa existência, sejam quais forem os níveis de sofrimento, de dificuldade, os desafios que, porventura, a existência nos encaminhe para esse processo de amadurecimento, ninguém, diz Joana, vem à Terra para sofrer. O sofrimento não é uma etapa única. O sofrimento não é uma condição para o espírito reencarnar. Não é uma fatalidade. É um dos processos de reparação, de aquisição de novas experiências, de desenvolvimentos de aptidões, de crescimentos interiores. Todos esses empecilhos que muitas vezes fazem parte da nossa proposta educativa, da nossa pedagogia da alma, daqueles projetos que, em algum momento, lá atrás, nós nos debruçamos, muitas vezes de forma voluntária, outras vezes nem tanto, mas que nós nos propusemos a encontrar neste processo reencarnatório e fazer dessas propostas a nossa trilha para essas buscas de valores, do discernimento para superá-los, né, para que nós possamos nos afirmarmos cada vez mais de uma forma plena, de uma forma planificadora. Porque Joana nos lembra também que a criatura, nós, seres espirituais, encarnados ou desencarnados, nascemos para ser livres. A dificuldade que nós temos nesse desafio é nos considerarmos livres. O livre-arbítrio, porventura, para nosso entendimento maior, é uma ferramenta indispensável para a construção desse ser. É algo assim que ultrapassa, no meu modesto pensar, o nosso próprio compreender dessa ferramenta, desse instrumento. Ser livre, usar o livre-arbítrio num planeta de provas e expiações, numa sociedade ainda mergulhada em sofrimentos, violências, dores, desrespeito, ausência de empatia, caridade fragilizada, paz em processo de desequilíbrio, mesmo que nós saibamos, e o Livro dos Espíritos nos traz algo para refletir sobre isso, quando toca sobre a questão da guerra, por exemplo, e dos conflitos, que muitas vezes estes movimentos conflituosos é que fazem gerar paz na sociedade, pela necessidade belicosa da natureza humana, ela ainda acontece, como estamos observando em diversos pontos do planeta ainda, não somente na Ucrânia, mas na Síria, em outras regiões do Oriente Médio,
em alguns pontos geográficos da África, e por que não dizer também nessa guerra, entre aspas, que não é física, mas é social, é emocional, que nos abate a cada dia, observando as notícias ou até os testemunhos pessoais na sociedade brasileira, por exemplo, no nosso país, na nossa região da América do Sul. É todo um processo desafioso que gera e necessita de soluções. E as soluções passam por nós amadurecermos psicologicamente, por nós buscarmos sermos capazes de ambicionar o além do habitual, sairmos deste mundo limitado, desta visão curta dentro da vivência social, para ultrapassarmos aquilo que está além da nossa compreensão ainda, o que não é um desafio fácil. Porque viver não é ter algo fácil ou estar facilmente no processo. Por mais que muitas vezes encontremos nas redes sociais especificamente exemplos de pessoas que parecem viver em paraísos, em outro planeta, em outra terra que não o planeta Terra que vivemos. Parece que aquelas pessoas, em detrimento muitas vezes do nosso sofrer, das nossas dificuldades, que nós somente temos a capacidade de viver, de vivenciar, de entender ou de observar o que está acontecendo, parece que essas pessoas vivem no mundo que nós não vivemos. Porque uma necessidade, talvez aí, a psicanálise e a psicologia possam explicar uma necessidade freudiana de exercitar uma vaidade ou exercitar uma sensação de felicidade plena que não é característica ainda deste mundo. Nós encontramos nos postulados espíritas, os espíritos nos dizendo que a felicidade plena não é uma realidade neste mundo ainda, mas ela pode se iniciar. Ela pode, por etapas, sendo construída essencialmente e necessariamente no nosso íntimo. Porque essa felicidade material, essa felicidade temporária, ela tem tempo curto, ela tem momento para deixar de existir. Mas aquela que construímos dentro do nosso interior, essa vai sendo polida, vai sendo construída a cada existência, a cada reencarnação, através do nosso esforço, da nossa perseverança, mesmo que enfrentemos os desafios maiores da nossa existência. E esses desafios existem. Como dissemos, vivemos no mundo de provas e expiações. Estamos caminhando para um momento de mudança no globo terrestre, mas que não vai acontecer por decreto cósmico. Não vai acontecer pelo estabelecimento de uma lei divina, porque as leis divinas nós já as conhecemos. Nós já temos disponíveis no nosso consciente e inconsciente, mas também no nosso campo de conhecimento intelectual. Nós já conhecemos as leis divinas, já sabemos, pelo menos essencialmente, a sua condução teórica, mas precisamos transportá-las para a prática da existência, para que saiamos um dia dessa condição de provas e expiações, cujo objetivo é provar e expiar alguma coisa no nosso processo reencarnatório. Para lograrmos este êxito nesse tentame, Joana nos traz a solução que é necessário possuir autoconfiança e fé. Autoconfiança e fé. Mas autoconfiança precisa ter a iniciativa íntima de cada um. Porque ela não nasce em bancos de escola. Ela não nasce, muitas vezes, nas orientações familiares nem profissionais.
nem neste mundo que conhecemos materialmente. Ela nasce dentro do nosso íntimo. Então, em outras palavras, Joana nos transporta novamente para outras reflexões que ela faz em outras obras de sua série psicológica, como, por exemplo, dizendo que devemos, entre aspas, matar o homem velho para fazer renascer o homem novo, ou mergulhar no autoconhecimento, na intimidade dos nossos pensamentos, para que assim possamos construir essas ferramentas. Uma delas é a autoconfiança. E fé, porque devemos ter fé na vida, fé em tudo, mesmo que, como diria, ou como já disse na música, o nosso baiano Gilberto Gil, a fé costume falhar. E falha. Não há ser humano, pelo menos daqueles que eu tenho conhecimento no planeta Terra, seja no passado, no presente, que não tenha ainda falhado na sua fé nisto ou naquilo, porque é da nossa natureza, da nossa condição de imperfeição ainda, isso é muito natural, é muito normal no nosso processo. Meus amigos, minhas amigas, nós não estamos na Terra reencarnados para sairmos daqui espíritos perfeitos neste momento. Nós não estamos aqui para nos colocarmos numa condição santificada de perfeição. E nem tampouco nesta atual reencarnação, assim como nas anteriores, nós não estávamos e nós não estamos aqui para sairmos delas com com todos os desafios superados. Lógico que não. O espírito é imortal. Muita coisa que nós não iremos, com certeza, solucionar nessa existência, haveremos de dar continuidade nesse processo. Eu tenho um amigo no meio espírita baiano que diz que não tem pressa de resolver todos os seus problemas, todas as suas incertezas, todos os seus defeitos, porque o espírito é mortal, a vida continua, e eu não preciso, diz ele, estar tentando resolver tudo hoje, nesta atual existência. Ele não entra nessa neura, e eu concordo com ele. Por que entrar nesse processo neurótico de tentar ser pleno em espírito quando nós ainda somos imperfeitos e vivemos no mundo de provas e reações e expiações? Vamos avançando. Vamos, evidentemente, saindo desse mesmismo que muitas vezes nos encaminha de uma forma rotineira na vida, que perturbam as nossas ambições, muitas vezes e quase exclusivamente de natureza imediata, natureza material, para nos transportarmos, especialmente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético do espírito, para a autoconfiança na construção de cada um de nós. Ela vai, um pouco mais adiante, nos transportar também para uma reflexão a respeito do que nos oferece a psicologia espírita. Diz ela que esta psicologia, que muitas vezes não é reconhecida pelos espíritas, por aqueles que estudam o espiritismo, porque a doutrina espírita é essencialmente psicológica. Ela trata do que é mais importante, que é o nosso desenvolvimento comportamental, das nossas transformações, das nossas mudanças, do nosso processo de progresso, de evolução. Portanto, ela é uma doutrina psicológica também, científica, mas profundamente psicológica. Nas obras kardecianas, nós vamos encontrar, através da codificação e dos ensinamentos dos espíritos, essa essência. E Joana, na sua obra, que estamos aqui superficialmente refletindo, ela vai dizer que essa psicologia elimina os mitos da criação, oferece a visão científica dos fatos, estimula o crescimento interior, que devemos ter sem receios, nem constrições prejudiciais à razão. Nos oferece a realidade sem a crueza
sem o objetivo da magia ou o subjetivismo da superstição, demonstrando que a conquista da felicidade e da harmonia pessoal, olha aí o caminho das soluções que ela nos oferece também, depende do esforço que cada qual empreende para ser livre, para aspirar ao futuro, a fim de, nas palavras dela, voar, não pela imaginação, mas através dos recursos psíquicos na direção da consciência cósmica que nele se desenvolve pouco a pouco. E conclui Joana, e eu também me caminho para este final, como dissemos, dessa reflexão superficial da vida, da obra Vida, Desafios e Soluções, desta inesquecível, inigualável mentor espiritual, que viver é construir-se interiormente, superando cada patamar da evolução mediante o burilamento de si mesmo. É a proposta da doutrina espírita na sua essência. Purificar-se. Não no sentido religioso, aquele religioso tradicional, naquele sentido, muitas vezes, que nos encaminham muito mais para o preconceito e a intolerância do que para a própria reflexão, mas no sentido do entendimento de você mesmo, do entendimento de si mesmo. Mas ela refuta que isto não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que a todo momento é chamada ao incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com superação das dependências que muitas vezes atrasam, nos amesquinham e nos prejudicam, porque fazem, repito, parte da nossa natureza. Superar estes desafios é o nosso, digamos, instrumento, a nossa atividade maior nessa escola da existência. É buscar nos conduzirmos diante disso. Agora, nas próximas existências, isso não tem muita importância. O que tem mais importância é que não desperdicemos as reencarnações e busquemos sempre aprender, desenvolver aptidões, qualidades, tesouros que carregamos para além da existência física, para que assim esta realidade moral e espiritual da criatura seja apresentada de uma forma mais pujante, mais fortalecida, não somente diante dos nossos propósitos íntimos, dos nossos interesses, mas sobretudo diante dos propósitos divinos, dos propósitos cósmicos, porque hoje estamos aqui nesta escola. Amanhã poderemos ser convidados para uma escola superior. E para adentrarmos a ela, precisamos estar no mesmo equilíbrio da instituição, entre aspas, ou da moradia que nos é feita por convite. E para que isso aconteça, é preciso que nós, na vida como todo, busque a superação destes desafios mediante as soluções que forem mais adequadas a cada um de nós, hoje e sempre. Muita paz. Maravilha, Fred. Muito, mas muito bom mesmo. Tudo que você trouxe, essas reflexões, e faz com que a gente, de fato, perceba que os desafios são inúmeros, mas nós temos soluções para todos eles. E elas não estão fora de nós, né, Fred? Estão sempre dentro de nós. Que a gente possa se ouvir mais e, assessorado com os bons espíritos, marcharmos adiante para a gente poder superar tudo isso. Muito, muito obrigada mesmo. E eu lhe peço que você, por favor, faça a prece final. Eu que agradeço a compreensão e a paciência de todos vocês por estar junto conosco nestas reflexões. E elevando o nosso pensamento, nós vamos suplicar. Eu, pessoalmente, não sei vocês, mas eu vou apelar para os bons espíritos que nos acompanham, não somente nas nossas caminhadas diárias, mas, sobretudo, aqueles que estão sob a responsabilidade e a égide do Cristo em promover
oportunidades pacificadoras e luzes e vibrações para este planeta. Porque nós estamos esgotados de um ponto de vista da energia diante de tantos erros, de tantos desafios que parecem ser, em alguns momentos, insuportáveis individualmente ou coletivamente aqui na existência da Terra. Não é possível que nós não estejamos mais necessitados de parar com esses processos tão sofridos que o planeta Terra e a sociedade humana atravessam ao longo das eras, da história humana aqui na Terra. É preciso que chegue um momento que cada um de nós, individualmente, busque esta mudança, essa transformação, para que o coletivo seja beneficiado, para que o planeta também assim se beneficie, e para que, sobretudo, os espíritos amigos, os espíritos amorosos, as legiões que Jesus espalham nas dimensões da Terra, nas boas vibrações, possam ser escutados e nós consigamos melhorar substancialmente essa faixa vibratória tão negativa que está repousada no planeta Terra. E que a pandemia da Covid-19 parece que fez com que a gravidade fosse mais escurecida e mais materializada nas mentes e corações dos seres. Porque não é um processo infeccioso, não será jamais uma doença, não será jamais um momento isolado na população terrestre que fará com que nós sejamos espíritos melhores. Este instrumento de transformação passa essencialmente por nós, pelo comportamento de cada um, pelo transformar moral ético de cada um, para que assim nós possamos ser merecedores de experimentarmos experiências maiores e desenvolvidas mais além à frente. Enquanto isso, peçamos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que não nos deixe desamparados diante dos ataques sombrios das energias negativas que estão diariamente atacando não somente aqueles que constroem ou buscam construir o bem, mas, sobretudo, aqueles que estão conscientes ou inconscientemente adormecidos, espalhados pela superfície terrestre ou pelo campo espiritual da Terra, promovendo desorganização espiritual, promovendo processos obsessivos, processos de sofrimento e de dor aqui e acolá. Protejamos da melhor maneira possível, através da oração e do pensamento no bem e na caridade, o nosso bem-estar espiritual, para que assim possamos, de alguma forma, seguirmos adiante, auxiliando e sendo auxiliados, sobre sempre as bênçãos e o amparo do mundo espiritual. Que Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. E dando continuidade, né, à nossa proposta dos trabalhos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, segunda-feira, na nossa doutrinária presencial, eu, Valdinei de Aquino, estarei falando sobre autoridade moral. E, desde já, convidamos a você, que está presente na nossa cidade, para ir ao Centro Espírita Discípulos de Jesus e se fazer presente, né? Que nós estamos de maneira remota e de maneira presencial. Não é, Auri? Temos outras atividades. Verdade, Val. Nós já retornamos, né? E temos a casa aberta para você. Eu lembro que eu sempre falo
sempre apresento aquela fala de que nós íamos ao comércio e passávamos ali pelo centro espírita para tomar um passe. Eu até brinco muito do Papa Passe, não é? Então, você que está por aqui, você que está indo à rua, que tem um tempinho, ó, entre 2h30 e 17 horas, quartas e sextas, nós temos os passes e temos o atendimento fraterno. Nos outros dias, nós temos uma série de grupos de estudo, de segunda a sexta, autocura, evangelização infanto-juvenil, né, Val? Que continua, e você aí, ó, traga o seu filho, venha com o seu jovem, venha participar, você, jovem, das nossas atividades do Centro Espírita Discípulo de Jesus. Venha já, né? Fred, venha já. E a todos vocês que estão conosco, às quartas, com o nosso Café com o Evangelho, 15 minutinhos apenas, e aos sábados, muito obrigada pela companhia de vocês, fiquemos todos com Deus. Excelente semana, beijo enorme no coração e na alma de cada um, que a gente possa, nesse momento, sentir o perfume da paz nas nossas almas. Muito obrigada, viu, Fred? Beijo, gente. Poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, luz do saber, pela virtude de amar.